Feliz ano novo, adeus ano velho. Acabou o ano, começou outro. Eba, outro ano. Terra rodou, o sol. Yupi, Terra rodou muito e aí deu a volta no sol, no ponto onde ela tinha estado algum dia que alguém falou que deu. Eba, bem-vindo ao primeiro podcast do ano. Fiz uma seleção aqui de temas para falar. E pensando, o que eu falaria? E comecei a pensar em coisas. Só que todas as coisas que eu pensava não dava para fazer um programa. Eu falei, não, vou colocar todas as ideias que eu tive em um mesmo programa. Então esse é um programa de percepções sobre várias coisas idiotas. Primeira coisa, um dia desse eu estava andando pro plano piloto, tinha alguma coisa para fazer, algum compromisso, e estava dirigindo e passei em frente à Praça do Buriti. Você que é do DF já ouviu falar da Praça do Buriti? Ali na frente da Praça do Buriti tem a sede do governo do Distrito Federal. Outros prédios importantes ao redor também. Para você que não é de fora, acabei de explicar aí qual que é o rolê da Praça do Buriti. Então, é tipo assim, tem a sede do governo, aí tem uma pista e na frente tem uma praça. Uma praça grande, ampla, assim. Tem uns espelhos d'água e... Por que o nome da praça chama Praça do Buriti? Bem, porque ela tem Buriti, óbvio. Mas aí o que acontece? Essa praça, ela tem umas árvores de um lado, umas árvores do outro, e tem uma parte descampada grande no meio, que é propriamente a Praça do Buriti. O resto é só canteiro, que não faz parte da Praça Buriti. Então a Praça Buriti é um grande asfaltão gigante, e que no meio dela, bem no meio, existe um único Buriti. Uma unidade de Buriti. E quando eu me dei conta disso, eu falei, caramba, é a praça do Buriti, no singular mesmo, só tem uma unidade de Buriti. Porque antes eu chamava de Praça dos Buritis. Acho que tem muita gente que chama de Praça dos Buritis sem querer. Mas aí não tem nenhum Buriti lá. Eu ficava, por que não tem nenhum Buriti aqui? Um dia eu fui lá, tava fazendo uma coisa lá. E olhei, eu falei, não tem nenhum Buriti aqui, por que ele chama Praça do Buriti? Aí eu olhei no meio, né? Assim, quase que não dá pra ver. Porque se perde ali no meio. Claro que o Buriti é uma árvore gigantesca, grande, mas quando é só um, sabe? Você tem todo um deslumbre de cidade ao seu redor, só um Buriti, uma unidade. Eu falei, é por isso que chama Praça do Buriti. É no singular mesmo. Porque só tem um Buriti, uma unidade. Eu fiquei pensando, e quando o Buriti morrer? O nome da praça não vai fazer mais sentido. Vai ser uma praça sem Buriti. Mas o nome vai estar lá com Buriti. Primeira reflexão, percepção que eu tive andando um dia desse. Foi essa pequena epifania com o nome da praça. Que tem um único Buriti. E que ele nem estava lá antes, ele foi plantado lá. Tipo assim, vamos dar um nome para essa praça? Vamos. Qual nome vamos dar? Como é que vai passar? Tem um Buriti aqui, tem esses Buriti. Vamos dar de Praça do Buriti? Não, beleza, é isso aí. Porque já estava aqui o Buriti. Não. Eles fizeram uma praça e plantaram um único Buriti e falou, essa é a Praça do Buriti. Por quê? Porque a gente plantou aqui um Buriti. E as outras árvores que tinha? Não, a gente desmatou tudo porque a gente queria que tivesse um Buriti na praça. Ah,
Entendi. É isso. Esse foi o diálogo da criação da Praça Buriti. E aí, no mesmo dia que, que eu pensei isso, eu fui pra casa da minha companheira e aí eu fui ao banheiro. Fui ao banheiro e tava de noite. E aí eu pude perceber que a tomadinha é aquela tomada daquele modelo que é um pouco mais antigo, que brilha no escuro. Você já viu, com certeza, essa tomada, esse interruptor, sabe? A teclinha que você aperta para acender a luz, ela é feita daquele material de plástico que brilha no escuro, sabe? Que tinha nos brinquedinhos antigos também. E eu falei, assim, normal, uma coisa que sempre teve ali. E aí eu percebi o quê? Que todos os interruptores modernos, hoje aí, os mais bonitos, eles não têm essa configuração, ele é só realmente o interruptor que é um pedaço de plástico opaco, branco ou de alguma outra cor. Eu falei, caramba, por que essa ideia genial não foi mais pra frente, sabe? Por que não continuaram fazendo o interruptor que brilha no escuro? Porque é muito útil. Você pode levantar de noite e andar pela sua casa se guiando pelos interruptores, ou você não precisa achar o interruptor, porque ele já está brilhando ali. Onde é que está o interruptor? Está ali, está brilhando. Isso não existe mais. Mas era muito útil. Mas não existe mais porque, sei lá, é brega, é cafona, a moda agora é outra, mas funciona. Acho que a gente devia voltar até a tomada que brilha no escuro. E o pior é que a tomada também brilhava, não só o interruptor, mas aquele bocal, aquele encaixezinho, os buraquinhos para você enfiar a tomada. É uma coisa que eu comecei a sentir falta. Podia ter mais tomadas, poderia voltar as tomadas que brilham no escuro. Enfim, essa foi a reflexão que eu tive desse dia específico, que não foi há tanto tempo atrás, foram alguns dias atrás, mas hoje eu tive outras reflexões, que eu fui encher a minha garrafa de água com água, eu vou encher a garrafa de água e vou beber, e vou escovar o dente. E aí, olha só que coisa boa, eu fiquei feliz com isso, que eu estava enchendo a garrafa de água e e depois fui escovar o dente. Por quê? Porque uma das melhores e mais gostosas sensações que existem é quando você escova o dente. Então, beleza, você pegou ali e escovou o dente com a sua pasta dental, que deixa aquele ardor, né, de menta, de, de hortelã na sua boca, né, deixa a sua boca ali completamente higienizada. E aí depois, quando você bebe água, eu nem sei se isso é certo de se fazer odontologicamente falando, mas aí depois quando você bebe e a sua garganta, sua boca fica refrescante, principalmente a sua garganta, que, que a espuminha ali, ela passou um pouquinho ali, né? Caiu um pouco da sua garganta, a espuminha de hortelã. E quando você bebe água, fica muito mais refrescante. E gostoso. Tem um gosto da pasta de dente. Mas quando mistura com a água, é um gosto muito suave e uma refrescância sem igual. E isso é muito gostoso. Então eu gosto muito de escovar o dente depois de beber água. Porque a água fica gostosa. E refrescante. Num dia com calor, faz isso. Escova o dente. Não precisa escovar o dente, já escovei. Escova de novo e bebe água. Nossa, é muito bom. Muito bom. E isso foi hoje. Aí hoje também eu tava trabalhando, mexendo com os documentos e mexendo nesses documentos estava falando, o plano real, né, o dinheiro.
teve a mudança, né? Antes era o cruzado não sei o que, cruzeiro novo, cruzado, e veio o plano real. E aí eu fiquei pensando, assim, normal, peguei o documento e escrevi o que eu tinha que escrever lá, escrever sobre ele, mas fiquei pensando, por que o real chama real? Você já parou pra pensar nisso? Por que os nomes de dinheiros dos diferentes países têm o nome que eles têm? Eu vou até pesquisar no meu celular agora. Por que o real chama real? É, o nome escolhido real coincide com o nome da primeira moeda do Brasil, que tem um plural réis, moeda utilizada para o Império de Portugal em todas as suas coroas. Ah, real, que representa a realeza, né? O dinheiro ali tem do Estado, então do reino, real. E os réis, reis, réis, deve ser o plural de real. Enfim, eu me fiz essa pergunta agora eu sei, eu acabei de ler aqui por que vem, né? Mas, por exemplo, cruzado. Por que é que o cruzado chamava cruzado? Cruzeiro. Não, cruzeiro tem a ver porque o símbolo do Brasil é o Cruzeiro do Sul, né? Aí tem. Ah, qual o dinheiro? Cruzeiro. Aí tem o Cruzeiro Novo. Agora, cruzado. Por que chamava cruzado? Dólar. Por que o dólar chama dólar? O que significa dólar? Que o dólar chama dólar. A palavra dólar, do inglês dólar, tem origem do termo thaler, que era utilizado para denominar moedas que foram cunhadas na primeira metade do século XVI em Johnstown, na Boêmia, região onde hoje é Tchequia, Alemanha e outros países da Europa Central. Então é isso, né? Dólar vem de uma outra palavra da região ali da Europa Central. Beleza, então. Tô com minha curiosidade em dia. Compreendi da onde vêm as palavras. Mas era uma grande pergunta, né? O que o real chama real? Agora, o cruzado eu não sei por quê, porque o cruzado eu não vejo sentido ainda. O cruzeiro tem sentido, o real tem sentido, mas o cruzado eu não entendi. Então essas são percepções do dia aí, dia de hoje de um outro dia que passou. Uma boa noite, esse episódio vai ser curto mesmo, porque eu não tenho mais nada para falar. Dorme aí, fera. Falou!